Aqui pela Timbira estamos de volta aqui com o nosso programa Comando da Manhã, o programa Verdade da Tribuna Popular Serviço da Comunidade. Como falei aqui no programa, no início, que um dos nossos entrevistados hoje é o Guilherme Boulos, Guilherme Castro Boulos, né, de 36 anos, político, professor, escritor brasileiro, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. E hoje, o Boulos, que é presidenciável, ele cumpre uma agenda extensa aqui na capital do Maranhão, né? Já iniciando agora aqui no Comando da Manhã essa entrevista ao vivo. Estamos com o Boulos aqui também pelo Facebook aqui da Timbira. Lembrando que você participa dessa entrevista aqui com o Guilherme Boulos. Boulos, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Gilberto, a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Grande satisfação pela oportunidade aqui. Muito bem, a primeira vez no Maranhão, não? Já esteve em outros eventos aqui? Não, já tive algumas vezes aqui no Maranhão. Tive no ano passado para o lançamento da Frente Povo Sem Medo, numa atividade com movimentos sociais, e volto aqui mais uma vez. Está percorrendo todo o Brasil, é isso? Estou percorrendo agora com a pré-candidatura à presidência da República pelo PSOL. Estamos passando por vários estados. Aqui o Maranhão é o estado também da minha companheira de chapa, Sônia Guajajara, originária aqui, liderança indígena. Então, ontem fiz uma agenda Imperatriz e hoje aqui em São Luís e depois vou percorrer outros estados do Nordeste brasileiro. A primeira pergunta, Boulos, por que ser candidato à presidência da República? Olha, o país vive uma crise muito profunda. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética. E o sistema político, lamentavelmente, se fecha. Se fecha para os anseios populares, para a nossa indignação, e ser candidato é uma oportunidade de levar essa indignação para dentro da política. Então, a nossa candidatura, minha, da Sônia, do PSOL, de uma aliança com movimentos sociais, eu milito no movimento social, atuo há mais de 15 anos, ouvindo, dialogando, atuando junto aos problemas e lutas por direitos sociais, num momento de tanta desesperança, de crise de representação, de crise do país, é uma oportunidade de ocupar a política com uma nova perspectiva, com um novo projeto e levar a nossa indignação que o sistema político finge não escutar. Muito bem. Boulos, o STF julga essa semana o habeas corpus de Lula. Ontem a ministra Carmen Lúcia pediu serenidade, né? Está muito preocupada com os rumos, com o acirramento, enfim. E o ministro Barroso diz que é preciso ouvir o sentimento social. Qual a sua avaliação? Olha, todos nós estamos preocupados. Até porque uma condenação sem provas preocupa a todos. E querer prender alguém por um crime que não se configurou, né? Qual foi a prova que foi encontrada contra o Lula? Contra o Temer, todo mundo ouviu. Uma gravação no porão do Palácio dele pedindo apoio para o Eduardo Cunha lá para o Joesley Batista. Contra o Aécio, todo mundo ouviu ele pedindo dinheiro, dizendo até que ia matar o primo antes de delatar. Contra o Gedel, tem malas de dinheiro no apartamento dele. Contra o Cunha, tem extrato de conta da Suíça. E contra o Lula? Não tem nenhuma prova. Mesmo assim, ele foi condenado e agora ameaçam prendê-lo. Então, não é aceitável isso, né? A prisão do Lula seria um disparate, ainda mais porque, e esse é o tema que está sendo colocado nesse momento na discussão do Supremo Tribunal Federal, a Constituição é expressa. Prisão é só depois de trânsito em julgado. Não pode ter prisão após segunda instância. O STF não pode legislar. O próprio Sérgio Moro, né, que determinou a condenação do Lula sem nenhuma prova, ele próprio se traiu ao dizer que precisaria ter uma PEC, uma emenda constitucional, para autorizar a prisão em segunda instância. Bom, então se precisa ter uma PEC é porque hoje a Constituição não permite. Então, nós esperamos que o Supremo tenha correção, faça justiça e, nesse sentido, o Lula não seja preso. Como é que você vê esse movimento de juízes brigando pela prisão em segunda instância? É um movimento grande de juízes aí pelo Brasil, né? Pois é. O movimento de juízes brigando pela segunda instância é um movimento de juízes que outro dia fez greve para manter auxílio moradia imoral e indecente. Num país que está faltando recurso para saúde, educação, moradia, né? Juiz que tem mansão, casa própria, querendo ter R$4.000, manter
R$ 4.000 de auxílio com dinheiro público para isso. O judiciário tem que deixar de ser uma caixa preta de privilégios. E o judiciário tem que deixar de se comportar muitas vezes como um partido político, né? Eu gostaria de ver esses mesmos juízes fazendo um movimento para achar quem matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ver esses mesmos juízes questionando porque até hoje nas investigações da Lava Jato não tem um tucano preso. Então, não dá para juiz assumir partido. O juiz deveria julgar. Isso nos preocupa muito. Você, Boulos, é pré-candidato à presidência da República, mas tem sido aí um ferrenho defensor, né, da candidatura do ex-presidente Lula, né? Agora, por quê? Veja, eu tenho diferenças com Lula. Elas são públicas. Eu sou do PSOL, é um partido que faz críticas aos limites que os governos do Lula e da Dilma tiveram. Agora, diferença não quer dizer conivência com injustiça. Eu defendo o direito do Lula a ser candidato e reconheço também avanços que tiveram no governo dele, né? Em políticas sociais, em programas sociais, em aumento do salário mínimo. Inclusive, telefonei para ele ontem em solidariedade por conta aí da véspera do julgamento. Estive com ele em Curitiba na semana passada para defender uma frente democrática contra essa intolerância, esse avanço de uma violência política no Brasil. É o fascismo? Bom, fascismo, eu acho que sim, são manifestações de fascismo. Aliás, nós nunca podemos nos esquecer das lições da história. Quando o fascismo e o nazismo surgem na Europa, nos anos 1930, surgem num contexto de crise econômica, de desesperança, de crise de representação política. Isso pode gerar a semente do fascismo. As pessoas reagem com medo diante de uma situação de crise política, e o medo leva a alternativas que são autoritárias, de salvadores da pátria, de violência, de intolerância. Então, nos preocupa muito, por exemplo, ver a caravana do Lula ser atingida com tiros lá no Paraná. Nos preocupa muito tentar se impedir a qualquer custo, por meio de manobras no judiciário, o direito dele ser candidato. Então, o fato de eu ter diferenças com ele, e por isso ter uma candidatura, né, para apresentar um projeto para o país, não quer dizer que eu vá aceitar e silenciar diante de injustiças que estão sendo cometidas. Esse tipo de comportamento de intolerância que se vê pelo país deve ser a candidatura, tipo candidatura de Bolsonaro, por exemplo? Seguramente, Bolsonaro representa isso. Aliás, o Bolsonaro, vamos combinar aqui, né? Não deveria sequer ser candidato a presidente da República. Eu não trato o Bolsonaro como um concorrente, né? O Bolsonaro é um criminoso. O Bolsonaro é um cara que faz apologia à tortura, fez isso no Congresso Nacional na votação de impeachment da Dilma, defendeu o torturador, faz apologia ao estupro, como fez com a deputada Maria do Rosário, ataca negros e negras, atacou os povos originários quilombolas com frases agressivas, atacou o povo maranhense, inclusive, é bom que se diga, é bom que se lembre, né? Para não se criar muito aqui. Diz que a única coisa boa no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Não sei se vocês se lembram dessa declaração do Bolsonaro. É verdade. Pois é. Então, um cara como esse, se nós tivéssemos um judiciário sério no Brasil, esse cara estaria preso. Não seria candidato a presidente. Por incitação a essa violência toda. Claro, também, né? Ele é parte dessa violência. São grupos de seguidores dele que incitam e estimulam a violência política, o ódio, a intolerância e a agressão no país. Recentemente do Piauí, não sei se você viu essa imagem, dois apoiadores do Bolsonaro em frente ao outdoor dele, com duas camisas com a cabeça do Lula decapitado. Não sei se você vê essa imagem circulando na internet. Violência extrema, né? Claro, isso é crime. Isso é crime. Olha, esse é um momento, quando se chega num nível desse, nós temos que ter unidade democrática. Existem diferenças entre posições políticas no campo da esquerda, entre os partidos, é evidente que existem. Mas quando se chega nesse nível de violência, que você está incitando ao assassinato de lideranças políticas, né, todos aqueles que são contra a barbárie e defendem a democracia têm que se posicionar de um lado, né? Então, essa defesa da democracia envolve o Lula, envolve o governador Flávio Dino aqui no Maranhão, que tem feito também esse enfrentamento a judicialização da política, denunciado isso, envolve o PSOL, envolve o PSOL, que tem se colocado de maneira firme, decidida, né, contra essa perseguição judicial e política, contra a violência política, sem deixar de afirmar o seu projeto de país. Esse é um momento em que nós precisamos também de unidade democrática. Boulos, você esteve ao lado de Lula e da Manuela em Curitiba, né, no dia 28.
A esquerda está unida na defesa da democracia. O que fazer daqui para frente? Olha, esse é um momento em que nós temos que ter muita maturidade. Em que, ao mesmo tempo em que existem diferenças de projeto, e essas diferenças elas são legítimas e importantes. Nós não podemos trazer para o nosso meio pensamento único. Pensamento único não combina com projeto de transformação da sociedade. Agora, ao mesmo tempo que tem isso, nós temos que ter uma frente democrática para barrar essa escalada de intolerância e de violência política no país. Eu estou convencido disso, né? Conversei isso com Lula, com a Manuela aquele dia, conversamos isso amplamente dentro do PSOL, da nossa campanha também, da importância de, neste momento, todos aqueles que se posicionam ao lado da democracia e contra a barbárie sentarem na mesma mesa, sem prejuízo das diferenças de projeto. A diferença não tem que ser jogada para baixo do tapete. Ela tem que ser debatida de maneira ampla. Agora, até para ter debate, tem que ter ambiente democrático. E nós temos que preservar o ambiente democrático, o que resta de ambiente democrático no Brasil que está ameaçado. Agora, o objetivo bem claro é tirar o Lula da disputa. Esse está bem claro, é o objetivo. Se conseguirem tirar o Lula da disputa, qual seria a alternativa? Seria Ciro Gomes? Como é que está a relação de vocês com o Ciro, por exemplo? Não, nós nos colocamos como alternativa política, né? Temos uma candidatura... Outra força, né? Falar em outra força, né? Acho que agrega, né? Para agregar. Claro, força, nós temos que discutir e respeitamos todas as alternativas no interior da esquerda, mas a candidatura que nós estamos construindo é uma candidatura para valer, não é para marcar posição. É uma candidatura para disputar projeto de país e é isso que nós vamos fazer durante todo o processo eleitoral. Agora, ao mesmo tempo, nós, reitero aqui, defendemos o direito do Lula a ser candidato. Né? Não dá para naturalizar e começar a discutir cenários sem inviabilizando uma candidatura. Nós defendemos esse direito e seguiremos defendendo até o fim. O procurador Deltan Dallagnol, que é o autor aí do famoso PowerPoint, né, contra o Lula, né, está fazendo greve de fome para defender a prisão. Tem inclusive a imagem dele, magérrimo aí, sem camisa. Como é que você vê esse posicionamento aí do procurador Deltan Dallagnol? Olha, o procurador Deltan Dallagnol, ele há muito tempo deixou de ser um membro do judiciário para virar representante de partido político. Agora ele está fazendo uma outra transição, de representante político a palhaço, a bobo da corte. Né? Porque é lamentável alguém que se preste a isso. Eu gostaria muito de ver o Deltan Dallagnol fazer greve de fome até achar quem matou a Marielle. Eu gostaria muito de ver o Deltan Dallagnol fazer greve de fome até o Aécio Neves, amigo dele, ser preso. Né? Então, não dá para ter esse tipo de seletividade. Ele é amigo do Aécio? Ah, bom. Se é amigo pessoal, eu não sei. O Moro aparece naquela foto, sorridente, né? Mas o Deltan não... Se ele é amigo pessoal, eu não sei. Quanto à concordância de ideias e de campo político, eu não tenho a menor dúvida. Muito bem. Agora, uma outra coisa. O procurador, ele é o autor do famoso PowerPoint, tá? E aí, eu queria saber, isso não é extrapolar o papel do Ministério Público? Mas é claro, já extrapolou faz muito tempo. Né? Aliás, nós temos que colocar um debate, que é um debate também de democratização do judiciário no Brasil. Porque vejam vocês, dos 3 poderes que existem na República, né, a nossa democracia nunca foi plena. Né? Nossa democracia é muito limitada. Agora, no poder executivo, de algum modo, as pessoas podem falar a cada 4 anos. No legislativo, as pessoas podem falar a cada 4 anos. E no judiciário? Quando o povo é ouvido? Qual é o grau de controle social que existe no poder judiciário? Não dá para ser dessa maneira. O juiz vai lá, faz o que quer, cheio de privilégio, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o quê. Né? Ninguém pode questionar. Pois é, ganhando acima do teto constitucional. Né? Ontem eu estava em Imperatriz e teve um caso, né, de um juiz de direito que foi pego na sua fazenda com trabalho escravo. Não foi sequer afastado da magistratura. Vai pagar uma multa e olhe lá. A punição que existe hoje para um juiz que seja pego vendendo sentença, punição entre aspas, a punição é ter aposentadoria com salário integral. Como é que pode um negócio desse? É uma casta. Isso é um prêmio, né? É um prêmio, é uma casta acima da sociedade. Então, nós precisamos democratizar o Ministério Público, nós precisamos democratizar o Judiciário
e a sociedade ter algum grau de controle e acabar com essa caixa preta. Tem que ter transparência no poder. Agora, Boulos, como é que você avalia, lembrando aos amigos aqui do programa, Comando da Manhã da Timbira, que nós estamos conversando aqui com Guilherme Boulos, que é pré-candidato à presidência. Se você quiser, pode participar pelo WhatsApp da Timbira, 992-326290, pode fazer perguntas aqui ao Boulos, ou então ligar, 2108-6329, né? Agora, Boulos, como é que você avalia a crescente judicialização da política aí como um todo? É muito preocupante, né? É muito grave quando o judiciário resolve ir além do papel de julgar e resolver legislar e, às vezes, resolver até governar. O que aconteceu no Brasil no último período? Nós tivemos um golpe parlamentar. Nós temos um sistema político que está na lona, em pandarecos, que não tem credibilidade social. O que aconteceu? Você tem um executivo ilegítimo em nível federal, né? Um presidente que é rejeitado pela enorme maioria da população, conseguiu a proeza de superar o general Figueiredo. O general Figueiredo era o presidente com o maior nível de rejeição da história do Brasil desde que se faz pesquisa. Era o cara que dizia que gostava mais de cavalo do que de gente. O Temer conseguiu superar o Figueiredo em rejeição. Não tem legitimidade, não foi fruto do voto popular. Um legislativo também desmoralizado. Um balcão de negócios a céu aberto como nunca se viu, escandaloso, sem nenhuma preocupação. Diante da desmoralização de um poder e da falta de legitimidade de outro, o judiciário se animou para querer tomar as rédeas da República. Agora, não dá para ser desse jeito, né? Então, quando juiz resolve fazer política, a democracia está gravemente ferida. Muito bem. E o judiciário conivente com toda essa situação, né, Boulos? Há uma conivência grande com toda essa situação aí que está hoje no país, né? Claro, o judiciário ele é seletivo, né? Absolutamente seletivo. Ele toma lado e acaba tomando um posicionamento, né, de punir alguns grupos políticos pela sua preferência e não punir outros grupos políticos, né? Vamos dar um exemplo aqui, um velho conhecido aqui do Maranhão, que é o Sarney, né? O Sarney, o que está acontecendo com o Sarney? Você tem casos evidentes que envolvem o Sarney em corrupção, né? Quem viu ali? Teve lá um indiciamento lá atrás, depois não se falou mais no assunto do Sarney junto com o Jucá, né? Ninguém mais tocou no assunto. A turma que queria barrar Lava Jato, né? Exatamente, a turma que ia estancar a sangria, né? Estancaram, com o Supremo e com tudo, né? Como disse o Jucá naquele áudio escandaloso gravado explicando por que arquitetaram o golpe parlamentar contra Dilma. E Sarney é Temer, né? Temer é Sarney, é Jucá, é a mesma turma, né? Agora, o que nós estamos vendo, lamentavelmente, é num cenário muito grave de crise política no país, o judiciário insistir em fazer política tomando partido de um lado, né? Não se limitar ao seu lugar e respeitar as garantias constitucionais e querendo tomar o lugar de legislador e o lugar do próprio povo. A saída para essa crise política não vai ser com toga. A saída para a crise política do país é com o povo. É com participação das pessoas. É com voto, é com mobilização de rua. Essa é a saída para a crise. Boulos, suponhamos, Boulos eleito presidente da República. Boulos vai governar com esse Congresso Nacional, a maioria vai conseguir se eleger, essa velha política vai continuar dominando o Congresso Nacional. No atual sistema, o Boulos, para governar, vai ter que fazer os acordos, senão não governa, pode sofrer um processo de impeachment. Como seria o Boulos presidente governando com esse Congresso que aí está? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu acredito firmemente que o povo brasileiro vai saber fazer uma renovação política no Congresso Nacional. O PSOL vai apresentar aí a sua chapa, uma chapa forte, que vai crescer. Esperamos também que tenha o crescimento de outros setores do campo progressista. Agora, nós achamos que o povo vai saber renovar esse Congresso desmoralizado. Agora, independentemente disso, nós temos que colocar uma coisa na mesa. Nós temos que fazer um questionamento. Este sistema político faliu. Neste sistema político não se governa, a não ser por balcão de negócio. Nós não vamos governar por balcão de negócio. Balcão de negócio, esta lógica de trocar apoio parlamentar por cargo
e por verba pública, por meio de emenda, por compra de voto. Foi isso que aconteceu com o Lula. O Lula conseguiu governar porque fez os acordos? Olha, o que acontece no sistema político há 30 anos, com todos os presidentes da República, é isso. Só que isso chegou ao esgotamento, não dá mais, né? O país se tornou ingovernável sobre essa lógica. E é por isso que nós temos que colocar em questão que modelo de democracia a gente quer, né? Democracia não pode ser sinônimo de ir lá apertar um botão a cada 4 anos e depois não decidir mais nada. A participação das pessoas na política não pode se encerrar às 5 horas da tarde do dia 7 de outubro. Voto não é cheque em branco. Você vota e terceiriza o poder para os outros. Você tem que ter participação popular permanente. As propostas que nós defendemos para o Brasil passam por uma mudança profunda no sistema político. Porque esse sistema político que está aí vai defender sempre manter os seus próprios privilégios. Não vai abrir mão dos seus privilégios. Mas toda reforma passa pelo Congresso. O Congresso vai querer mudar isso aí? Toda reforma pode ter que passar pelo Congresso, mas passa também pela participação popular. As grandes medidas, o fim da ditadura militar no Brasil, passou pelo Congresso? Passou por milhões de pessoas nas ruas exigindo direta já. Né? As grandes conquistas do povo brasileiro passam por uma mobilização da sociedade que, inclusive, pode pressionar um Congresso Nacional a fazer coisas que ele não faria de bom grado, por conta própria. O povo tem que entrar no tabuleiro da política, senão não tem mudança. O impulso da mudança social é a participação das pessoas, não só para apertar um botão a cada 4 anos, mas decidindo sobre temas fundamentais. Eu vou lhe dar um exemplo. Temer aprovou, por meio desse Congresso Nacional, uma reforma trabalhista há 6 meses atrás, rejeitada por 70% da população. Se tivesse um plebiscito para o povo decidir sobre essa reforma, ela seria aprovada? Não seria. Né? Então tem que ter plebiscito e referendo sobre temas fundamentais. O povo tem que ser escutado e participar do jogo político. Porque essa forma de governar, de balcão de negócio que existe hoje, é a que gera descrença, é a que gera desesperança e é a que cria terreno fértil para pseudo-salvadores da pátria como Bolsonaro venderem as suas falsas soluções para o país. Muito bem. Agora, como mobilizar essa população diante dessa apatia? Nós vemos um momento aí de apatia pelo país, né? Como colocar o povo novamente nas ruas? Como mobilizar? Olha, as pessoas, elas se mobilizam pelas suas demandas mais concretas e imediatas, né? É verdade que a mobilização hoje não é suficiente, por exemplo, para derrubar o governo Temer. Mas é igualmente verdade que há menos de um ano atrás se teve uma das maiores greves gerais da história do Brasil que barrou a reforma da Previdência. Mas é igualmente verdade que uma parte do povo tem se mobilizado diariamente em luta por moradia, em luta por melhores condições de vida, por trabalho, né? Vou lhe dar o exemplo, inclusive, da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que é a maior ocupação de luta por moradia no Brasil, que acabou de ter uma conquista de 4 terrenos para a construção de moradia popular, que lá tinham 8 mil famílias na ocupação. Né? São pessoas se mobilizando pelos seus direitos concretos. Agora, isso tem que estar junto com uma abertura da política à participação das pessoas. Se a política fecha a porta às pessoas e diz, vocês não são bem-vindos aqui, se as pessoas ficam lá no alarme da porta giratória e não passam, que nem em banco, né? É óbvio que as pessoas vão estar descrentes da política e apáticas para se mobilizar. Nós temos que construir uma nova forma de fazer política no país, que encante e que estimule as pessoas a serem parte do processo. Mas isso tem que ser para valer. Não pode ser de mentirinha. Só chamar quando quer para ir lá, ouvir as pessoas e depois eu faço o que eu quero. Tem que ser para valer. É isso que nós defendemos. A sua candidata a vice é aqui do Maranhão, né? A líder indígena Sônia Guajajaras. E como foi construída essa aliança? Olha, nós construímos uma aliança muito interessante, diria inédita na política brasileira. Né? O PSOL teve a generosidade, teve a firmeza de se abrir para uma aliança com os movimentos sociais, também o PCB, que se somou a essa aliança, e que é uma aliança de novo tipo. É uma aliança em que tem movimento sem teto, movimento indígena, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento de trabalhadores e trabalhadoras, mídia ativistas, como a Mídia Ninja, você tem artistas, intelectuais, né? Nós lançamos a nossa pré-candidatura numa conferência cidadã,
São Paulo com uma série de artistas, né, com intelectuais renomados de todo o país que estão nesse processo, e que é uma construção a várias mãos, é uma construção coletiva. Então, é uma candidatura cidadã, uma candidatura que representa anseios de uma série de setores da sociedade que não se sentiam representados na política. Nós construímos dessa maneira, e ter a Sônia como parceira, como companheira nessa chapa, é extraordinário. A Sônia representa a resistência popular mais antiga desse país, que é a luta dos povos indígenas. É uma mulher negra, maranhense, guerreira, mãe, e que compõe, junto comigo, enfim, junto comigo, lidera esse processo de uma aliança ampla que o PSOL encabeça, junto com o PCB e com uma série de movimentos sociais, com o objetivo de apresentar um novo projeto para o Brasil. Boulos, você tem falado muito em combater privilégios e desigualdade social, né? Fazer rico, pagar imposto. Mas como fazer isso na prática com o Congresso tão compromissado e com interesses de grandes grupos empresariais? Olha, em relação ao Congresso, é o que eu mencionei agora há pouco, né? Se a gente for se pautar pela régua deste Congresso Nacional, não se muda o país. Pelo contrário, só vai ser mais retrocesso. Vai ser reforma da Previdência, né? Daqui a pouco se aprova uma PEC para a volta da escravidão, né? Esse é um caminho de um Congresso tão reacionário como esse. Nós temos que apostar... Já teve a reforma trabalhista que tem o trabalho escravo, né? Pois é, chega quase a esse ponto. Nós temos que apostar numa ampliação da democracia no Brasil. Esse é o caminho que nós queremos construir. Agora, nós temos 3 medidas, sendo muito, muito sucinto aqui, que nós achamos que são medidas fundamentais para um governo de mudança e de transformação no nosso país. Uma primeira é no dia 1º de janeiro de 2019, se nós formos eleitos, chamar um plebiscito para revogar os retrocessos do Temer, né? Desfazer o estrago que o Temer fez nesse país. Reforma trabalhista, emenda constitucional 95 que congela investimento social, tudo isso. Entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras e tal. Uma segunda medida é o que você mencionou aí. Nós temos que fazer uma reforma tributária progressiva. O Brasil segue sendo um dos países mais desiguais do mundo. Saiu um dado recente da Oxfam, em que os 6 bilionários mais ricos do país, 6 pessoas mais ricas, têm mais dinheiro e propriedade do que 100 milhões de pessoas. 6 pessoas têm mais que 100 milhões. Isso é um abismo, isso é um descalabro que tem que ser enfrentado. Isso se enfrenta de várias maneiras, mas uma muito importante é a reforma tributária. É fazer rico começar a pagar imposto. Hoje o Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário, que tira dos pobres por meio do sistema tributário. Quem paga imposto de verdade no Brasil é pobre e classe média, e dá aos ricos por meio de juros da dívida pública. Dá aos bancos. Não pode ser desse jeito. Tem 2 exemplos que são escorchantes, se você me permite. Um deles é, qualquer um de nós, qualquer maranhense que esteja nos ouvindo e que tem um carro, agora no começo do ano está pagando IPVA. Se não pagou, vai pagar. E se não pagar, a polícia pega e leva para o pátio. Agora, quem tem um jatinho, quem tem um helicóptero, quem tem um iate, não paga R$1 de imposto no Brasil. Não dá, não é? Outra questão em relação ao tributo, que é a tributação de lucros e dividendos, né? Das grandes empresas que distribuem seus lucros para os acionistas. O Joesley Batista, que foi solto esses dias, ele quebraram o sigilo fiscal dele, recebeu algo em torno de R$100 milhões no outro ano e pagou 300 mil de imposto. Menos de 1% do que ele recebeu, porque não tem tributação de lucros e dividendos no Brasil, e a renda dele era de receber os lucros da JBS. Enquanto a faixa mais baixa do imposto de renda é 7,5%. Né? O trabalhador, classe média, que paga imposto de renda, paga 27,5%. O Joesley não paga 1%. Não dá para ser assim. Tem que ter uma reforma tributária profunda nesse país, porque aí sim vai ter o dinheiro que eles dizem que hoje falta para fazer política pública de educação, melhorar as escolas, melhorar os postos de saúde com remédio, com médicos, ter habitação popular. É isso que nós defendemos. Mas é difícil mudar, porque essa gente que tem grande dinheiro, que tem fortuna,
são também grandes financiadores de campanhas eleitorais, não é? Que financiam parte do Congresso. Fica complicado mudar, né? A lógica é essa, e é por isso que nós temos que romper com essa lógica. Porque essa é a lógica que faz com que um partido que nem o PMDB, há 30 anos, dê as cartas no país, mesmo sem nunca ter eleito um presidente da República. Elegendo através das oligarquias, como o Sarney fez aqui há muito tempo, né? Então, montam a bancada no Congresso Nacional, aí chantageia qualquer governo que seja eleito, né? E dão as cartas nos governos. Nós queremos, pela primeira vez nos últimos 30 anos, botar o PMDB na oposição. É isso que nós queremos fazer. E isso nós temos que fazer sustentando a partir da participação popular. Se o sistema político continuar fechado em si mesmo, é isso que você está falando aí. Nada muda, as bancadas de interesse continuam garantindo os seus e não se aprova nada que interesse para a maioria do povo brasileiro. Se for para fazer política desse jeito, para nós não vale a pena. Nós só entramos nesse desafio para apresentar uma nova forma de fazer política, que é enfrentar essa lógica, é bater de frente, é virar o jogo, né? E para virar o jogo precisa ter participação popular. Eu sei que você tem uma agenda extensa agora a cumprir, tem palestra lá na universidade, na UFMA, na UEMA, mas eu tenho aqui outros questionamentos, né? Olha, há pouco, eu sei que vocês estão apressados aí. Vamos lá, agenda, não. Mas é importante aqui, porque a gente está falando, Boulos, olha, só para lembrar aí para vocês, que a gente está falando para quase todo o Maranhão. Nós estamos agora lá em Timon, estamos falando para o Maranhão e Teresina, lá no Piauí, tem uma rádio em Timon retransmitindo a gente. Estamos falando aqui para Bacabal, uma outra rádio cobrindo lá toda a região. Aqui em Santa Rita tem uma outra emissora com 30 municípios. Estamos chegando a toda a Baixada Maranhense, Sozão, claro, da Timbira. Então hoje eu te diria que nesse momento a gente está falando para mais de 50% do Maranhão, com essas emissoras aí no interior, tá? Então a gente está falando não só aqui para capital e região metropolitana, mas para grande parte do Maranhão. Boulos, há pouco menos de um mês, aí a morte da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, chocou o país. Até agora não há notícias sobre quem cometeu o crime e quem são os mandantes. Como cobrar por justiça e como defender o legado aí de sua luta, da Marielle? Olha, a Marielle, uma companheira de luta, foi vítima de um crime bárbaro, um crime político. As balas que atingiram a Marielle, também ao Anderson, motorista dela que foi morto nessa emboscada, nessa execução, não eram balas perdidas. Essas balas tinham um alvo. E o alvo era uma das lideranças políticas mais promissoras e mais combativas do Rio de Janeiro, uma mulher negra, vinda da favela, que superou essa barreira, né, da política que fecha a porta e que não tem a representação das mulheres, em especial, e dos negros e negras. A Marielle estourou essa porta e representava isso, representava essa voz da diversidade na política, que tinha coragem de denunciar os abusos da polícia, muitas vezes, que era contra a intervenção militar que acontece nesse momento do Rio. E a Marielle foi assassinada pelas ideias que ela tinha. Foi um crime político e um crime contra as ideias dela. Nós exigimos, antes de tudo, justiça. Nós queremos saber quem matou a Marielle e, acima de tudo, quem mandou matar a Marielle. Nós precisamos saber disso. O Brasil quer saber disso. E a melhor homenagem que nós podemos fazer para a Marielle é levar adiante as suas ideias. Levar adiante aquilo pela qual ela viveu e as ideias que ela se manteve fiel até a sua morte. As ideias de justiça social, de direitos humanos, de defesa da democracia, de defesa das maiorias na política. Isso é fundamental, porque o que nós temos que mostrar nessa história toda é que as ideias são a prova de bala, né? E essas ideias vão seguir, e nós seguiremos defendendo o legado da Marielle, que era vereadora, companheira de partido do PSOL, o que ela representou na sua vida. Nosso ouvinte aqui, o Jorge Prado, do bairro do Beckmão, aqui em São Luís, ele pergunta aqui o seguinte: bom dia, Gilberto e Boulos, quero saber se você, se eleito for, como vai ser, como você vai presidir o Brasil com esse Congresso Nacional Fisiologista do Toma Lá da Cá. Você até chegou a falar. Pois isso que está aí depois do golpe contra a presidente Dilma, com uma série de corrupção, contra
parlamentares e o próprio presidente Temer, né, denúncias, né, de corrupção, e não vemos o judiciário tucano, né, do doutor Moro e do MPF, do tal Deltan Dallagnol. Aí faço uma análise rapidamente sobre esses órgãos. É o Jorge Prado aqui do Beckman. Isso, o Estado brasileiro, ele está, lamentavelmente, numa caminhada que não é a caminhada democrática, né? Nós vemos o judiciário cada vez mais fechado à democracia e vemos um Congresso funcionando à base da lógica do balcão de negócio, né? O Jorge tem razão quando faz essas ponderações. O que nós temos que colocar é que, desta maneira, o Brasil é ingovernável. Nós temos que mudar o ponto de partida, senão a gente sempre vai chegar no mesmo ponto de chegada. E o mesmo ponto de chegada é ser forçado e obrigado a negociar com essa turma fisiológica que faz do Estado um patrimônio seu. Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no próprio executivo. Democratizar o Estado brasileiro é, inclusive, entender que os políticos eleitos não podem ter todo o poder. E tem que passar pelo crivo do povo a todo momento, né? Tem que ter mandato para o judiciário. Não é razoável que o mandato do Supremo seja até o cara completar 75 anos. Tem que ter mandato, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem que ser um organismo de controle social externo, com participação da sociedade civil, né? No caso do legislativo, nós precisamos ter mais mecanismos democráticos, como já disse aqui, de plebiscitos e de referendos, inclusive de veto popular, que é um mecanismo que já foi aplicado em alguns municípios, que é um percentual do eleitorado poder decidir vetar uma determinada lei que for aprovada, né? Isso é aproximar a política das pessoas. Se a gente não for nessa trajetória, o Brasil vai continuar no abismo e na falta de representação. Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio, não sei se é para o Boulos aqui, vamos ouvir aqui pelo WhatsApp da Timbeira, se é para o Boulos, vamos lá. Bom dia, Boulos. Seja bem-vindo ao Maranhão. Hoje, um Maranhão de verdadeiramente um novo tempo, o Maranhão vivendo uma nova história, né, com o governador Flávio Dino. Eu gostaria de falar para você que eu tenho uma enorme admiração por você e ainda mais pelas suas palavras de agora, dizendo sobre essas questões de alianças políticas e tudo mais, troca de favores. É uma questão muito complicada e te parabenizo por isso. Mas eu só não vou votar em você diretamente porque eu já tenho meu candidato, que é Lula. Mas você tem total apoio. Aí, um ouvinte aqui que não se identifica, vê se tem aqui o nome dele, é o Denilson, né? Denilson, Ô, Denilson, primeiro agradecer aí as tuas considerações. Eu acho que é um momento também da gente buscar posições de convergência dentro do campo político daqueles que querem transformar a sociedade. Respeito, naturalmente, a sua opção de voto. E vamos seguir debatendo ideias de forma democrática e apresentando um novo projeto para o país. Muito bem, outro ouvinte aqui é o Manassés, lá de Ribamar, cidade da região metropolitana, da São José de Ribamar. Bom dia, Gilberto, bom dia, Guilherme Boulos, seja bem-vindo mais uma vez ao Maranhão e à nossa capital. Volte sempre, boa sorte para todos nós. Só desejando boas-vindas aí, o Manassés, lá de Ribamar, viu? Obrigado, Manassés. Espero ter a oportunidade de dar uma passadinha por aí no meio desse embate todo da campanha para tomar um café aí contigo. Você conhece lá São José? Já conhece aqui? Não, nunca fui lá. Douglas tem que dar um pulinho lá, viu? Lá em São José, né? Muito bem, olha, tem aqui, olha, você, Boulos, é líder do movimento dos trabalhadores sem teto, né? E por que entrar aí para a política? Como lidar com essa questão da moradia, né? Que é um tema sempre presente aí na preocupação de todo brasileiro, né? Quem não tem casa própria, e parece que a situação piorou agora com o Temer, né? Tá mais complicado ainda, né? Se agravou ainda mais, Gilberto. O problema de moradia no país é um problema crônico, né? E as pessoas muitas vezes preferem ficar questionando ocupações de terra sem perceber o que leva às ocupações de terra. Nós temos no Brasil 6.200.000 famílias sem casa e mais de 7 milhões de imóveis abandonados.
Tem mais casa sem gente do que gente sem casa no país. Dava para resolver o problema de moradia sem precisar construir uma única casa. Do próprio Minha Casa Minha Vida, né? Tem residências abandonadas. Tem, né? inacabadas, no caso Inacabadas, da Minha Casa né? Minha Vida, que não foram entregues, o que é lamentável também. É inaceitável isso, você ter um dispêndio de dinheiro público para construir e não acabar, não entregar. E acho que um dos limites, inclusive, que o programa teve é também ter feito moradias de qualidade questionável em regiões muito distantes dos centros das cidades. Né? Moradia para o povo não pode ser qualquer coisa. Tem que ser bem localizada e com qualidade. Imperatriz tem mais de 3 mil residências, você esteve lá agora, tem lá mais de 3 mil residências, construíram dentro de uma área alagada, onde era uma lagoa, e não tem condições de ninguém morar. 3 mil residências. Não pode ser. Isso agrava, inclusive, a crise urbana do país, porque as pessoas vão morar distantes do seu local de emprego, distantes de onde há serviços públicos de saúde, de educação. Não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde, o transporte para ir e voltar de casa para o serviço é 1h30, 2 horas. Então, essa lógica de cidade precisa ser enfrentada. Mas, sobretudo, nós precisamos assegurar um programa consistente de investimento público em moradia popular no Brasil, preocupado não apenas em fazer casa, mas em fazer casa de boa qualidade, inserida na cidade, junto com serviços públicos, com saneamento, né? Mais do que a Minha Casa Minha Vida, a gente precisa do Meu Bairro Minha Vida. A gente precisa de algo inserido numa nova dinâmica urbana e que resolva o drama de milhões de pessoas no país. Hoje, milhões de brasileiros e brasileiras chegam no final do mês tendo que tomar a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Nós temos que superar isso com política pública de habitação. Muito bem, Boulos, olha, nós vamos até às 10, né? Até 10 horas aí. Já vamos fechar, Boulos. Eu sei que você tem um compromisso, você vai ter que correr aí, né? A UEMA tá longe, viu? Daqui para a UEMA são aí 30 minutos aí. Olha, você já disse que tem helicóptero pro Boulos, de helicóptero é rapidinho, né? Olha, você já disse que, se eleito, vai convocar um plebiscito para revogar todas as medidas do governo Temer que afrontam direitos sociais. Que medidas seriam essas? Olha, listaria para você pelo menos 4 dessas medidas. Uma é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um descalabro. Né? Atacou o direito dos trabalhadores, retirou direitos que existiam há 80 anos. Nem a ditadura militar, em 21 anos, rasgou a CLT. O Temer, em 2, rasgou. Outra é a emenda constitucional 95. Que foi aprovada debaixo de bomba em Brasília, em dezembro de 2016, e previu o congelamento de investimentos públicos no Brasil pelos próximos 20 anos. Olha que coisa. Olha como se limita a democracia. Né? Mesmo qualquer presidente que seja eleito, se não rever isso, não governa. Porque uma emenda constitucional de um presidente ilegítimo e de um Congresso desmoralizado, né, definiu que pelos próximos 20 anos não pode aumentar investimento em saúde, educação, em moradia, em políticas sociais no Brasil. Isso tem que ser revogado, isso esgana a capacidade de investimento público e social do Estado brasileiro. Só para fechar, última pergunta. O governador Flávio Dino combateu o golpe, né, que retirou a presidente Dilma da presidência. E tem feito críticas demonstrando as fragilidades aí do processo judicial, né, que condenou aí o ex-presidente Lula. Como você avalia a participação aí do governador Flávio Dino no debate da conjuntura nacional? Veja, como eu disse já, esse é um momento de unidade democrática, mesmo entre quem pensa diferente. Eu tenho ideias diferentes do governador Flávio Dino, ele está no PCdoB, eu estou no PSOL, o Lula está no PT, mas esse é um momento que nós temos que saber, mesmo com as diferenças, sentar na mesa para defender a democracia. Eu acho que, nesse sentido, o Flávio Dino, com as posições que tem tido, questionando a judicialização da política, com as posições que tem tido de defesa da democracia, tem cumprido um papel importante no cenário nacional para ajudar a construir uma frente democrática. Né? Uma frente democrática que não é uma frente eleitoral. As diferenças eleitorais permanecem. O PSOL terá candidato próprio aqui no Maranhão. Nós temos a nossa candidatura à presidência da República, assim como o PCdoB tem a sua pré-candidatura à presidência da República, mas nada disso pode nos impedir de sentar na mesma mesa para defender a democracia, ser contra a judicialização da política e ser contra a onda de intolerância e fascismo no Brasil. Para finalizar, Boulos, aí como pré-candidato à presidência, qual o recado aí para a população do Maranhão? Olha, o Maranhão, em uma medida importante, é retrato do Brasil. Porque o Maranhão tem
tem um povo extraordinário, uma diversidade cultural, uma história de resistência incrível, né? Boa parte do povo maranhense que está no campo, você falou das várias cidades que a Rádio Timbira chega, trabalha na agricultura familiar, né? Sofre, inclusive, com a falta de crédito, mas é quem põe comida na mesa do brasileiro. Poucas pessoas dizem, né? Não é o agronegócio que recebe bilhões do BNDES que põe comida na mesa do brasileiro. A maior parte dos alimentos é produzido pela agricultura familiar. O povo maranhense é retrato disso, mas Maranhão também é retrato do Brasil no outro sentido. É um dos estados mais desiguais do país, ainda com muita pobreza, né? Ainda com uma região que ainda tem trabalho escravo, se você pegar na região sul do estado. Ainda tem muitos coronéis. Ainda tem muitos coronéis que tentam a todo custo preservar o seu poder, utilizando meios de comunicação, inclusive para isso. Então, esse é um retrato, né? Nós precisamos valorizar, no nosso projeto para o Brasil, o que o Maranhão